E por que o futebol brasileiro precisa parar agora? Salve, salve galera, Rodolfo Gomes na área para mais um vídeo de opinião aqui, e hoje eu vou falar em nome de toda a turma aqui do Futeboteco o que nós achamos em comum acordo sobre a paralisação ou não paralisação do futebol no Brasil. Antes de mais nada, é super importante que você compartilhe esse vídeo com seus amigos no WhatsApp, porque eu particularmente considero que esse seja um conteúdo vital nesse momento que a gente está vivendo. Antes de qualquer coisa, é preciso a gente contextualizar o que está acontecendo no Brasil, porque um ano depois a gente está no nosso pior momento da pandemia, bem pior do que quando a gente paralisou o futebol no ano passado. A gente está perdendo praticamente o dobro das pessoas que a gente perdia quando o futebol foi paralisado lá em 2020. Mas ainda mais preocupante são as taxas de ocupação das UTIs, que estão altíssimas em todo o Brasil. A gente está perdendo pessoas que às vezes nem com Covid estão, mas que simplesmente não podem ser tratadas intensivamente porque estão esperando uma vaga onde não tem um leito. Esse é o cenário atual, é um cenário caótico, de guerra. E numa guerra de influência e dinheiro, a CBF e os clubes brigam para que se mantenha o futebol. Segundo a entidade máxima do futebol brasileiro, o futebol é uma bolha segura e altamente testada. E aí é que tá, essa é uma meia verdade, eu vou te explicar por quê. De fato, há muitos testes e percentualmente em comparação com a população brasileira, poucos casos. Segundo dados e estudos da CBF, apenas 2,2% de todos os testes feitos desde o começo da pandemia no futebol apresentaram resultados positivos. Isso é baixo. Só que, gente, mês após mês a gente tem visto aí algum clube brasileiro sofrer um surto. Semana passada foi o Corinthians com 19 casos entre atletas e dirigentes. Se existisse de fato uma bolha, surtos assim não aconteceriam, correto? Basta a gente lembrar o exemplo da NBA, que ali de fato a gente viu uma real bolha. Os jogadores de todas as equipes ficaram dentro de um complexo, lá no caso da Disney, e ninguém podia entrar sem passar antes por uma quarentena de 2 semanas. Sem contar, gente, que os clubes por aqui muitas vezes também não dão exemplo. O próprio Corinthians, com tantos casos, recebeu o Jô e o Otero para treinar após eles aglomerarem em um resort. O que seria correto numa situação como essa, eu te pergunto? Bom, para mim, obviamente, o afastamento por 14 dias, independentemente de teste, e uma multa no salário. Ora, se o jogador milionário não pode respeitar tudo que tá rolando, eles precisam sentir no bolso que tá errado. Agora, além de toda essa discussão que por si só já daria um vídeo, a gente aqui do Futeboteco listou 3 grandes questões para se acreditar que o futebol deveria parar por agora. A primeira delas é que o futebol é um exemplo. Não dá para achar normal 2.000 pessoas falecerem por dia e a bola seguir rolando como se nada tivesse acontecendo. Afinal, como sabiamente dizia Arrigo Sacchi, o futebol é apenas a coisa mais importante dentre as menos. Se algo que é tão dispensável para a sociedade pode seguir, qual que é o motivo das outras atividades pararem? E veja, nós não estamos falando aqui de uma parada de meses que vai prejudicar economicamente os clubes. A gente está falando de semanas apenas, até pelo menos a gente conter o colapso no sistema de saúde. Depois reavalia, retoma, tá tudo certo. Esse seria o momento ideal dos clubes pararem, repensarem o calendário, espalharem, quem sabe, o estadual ao longo da temporada e quem sabe também deixarem o Brasileirão só lá para agosto, iniciando assim uma paridade com o calendário europeu e que hoje em dia a gente pode chamar até de calendário mundial, né? Porque é o calendário praticamente de toda a América do Sul também. O segundo argumento é pela saúde do atleta. Veja aí o exemplo do Raniel, atacante do Santos, que pegou uma trombose em decorrência da Covid. Ele tá há meses parado, inclusive teve a carreira colocada em xeque antes da cirurgia. A gente sabe que na grande maioria das vezes os jogadores têm apresentado apenas sintomas leves, mas eu preciso voltar para a questão da taxa de ocupação dos leitos. Imagina comigo aqui que um jogador sofre uma grave lesão, como sei lá, por exemplo, uma fratura exposta ou um seríssimo traumatismo craniano, uma parada cardiovascular durante um jogo, como aconteceu com o Serginho. Para onde que se leva esse cara? Se não tem espaço em nem hospitais destinados às classes mais altas disponíveis no país. Por fim, voltando à história da bolha, que para mim é inexistente, por um acaso os jogadores estão morando sozinhos nos CTs? É óbvio que não, né? Eventualmente eles contaminam membros da comissão técnica e dirigentes. Inclusive, nesses 2 grupos houve falecimentos. Ou a gente já se esqueceu disso? Sem contar que jogador tem esposa, filhos, tem funcionários em casa. Todos esses não estão dentro dessa suposta bolha defendida pela CBF. Portanto, há o risco do jogador levar o vírus para um sogro, para o próprio pai. Vamos lembrar que teve pai de atleta que faleceu com Covid no Brasil. E tudo isso porque o mercado do futebol não quer abrir mão de uma grana? Gente, como eu falei, é uma pequena parada até que a gente possa reavaliar a situação. É coisa de pouco tempo, não custa nada compartilhar
comparado a todo esse risco, sabe? Eu também quero ver meu time jogar, eu também tô em casa cada dia mais estressado, desesperado, porque a gente perdeu quase que todas as possibilidades de lazer. Mas se a gente não for firme, se a gente não tiver agora do lado certo da história, infelizmente a gente vai amargar ainda mais tempo nessa situação. Já era pra coisa estar mais contida e a gente não respeitou. Sejamos inteligentes, não custa absolutamente nada. Ou custa?